Olha, gente, o governo de Londres estuda apertar regras da quarentena para diminuir o contágio no país. Vamos para lá então acionar o nosso correspondente Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Tudo bom, cara? Como é que tá a situação aí? Oi, Paulo, tudo bem? Um abraço para todos que nos acompanham. A situação em Londres está cada vez mais dramática, apesar da vacinação em massa, né, que está ocorrendo por aqui, com ritmo acelerado, quase 2,5 milhões de pessoas já imunizadas. É o país da Europa com o processo de vacinação mais adiantado até o momento. Só que ainda vai demorar, né, para os resultados aparecerem com essas pessoas sendo imunizadas agora. E por conta disso, o Reino Unido vive hoje o seu momento, o seu pior momento dentro da pandemia, em todos os índices que são utilizados para medir as taxas de contágio, também as mortes causadas pelo Covid-19. E o governo tem apertado muito também as restrições que existem ao redor do país, sobretudo na Inglaterra, porque cada um dos países integrantes do Reino Unido tem tomado suas decisões individuais nesta pandemia. E aqui em Londres, o governo estuda também reforçar as regras do terceiro lockdown. Esse terceiro lockdown, como a gente sabe, começou há poucas semanas e ainda não está mostrando os resultados esperados pelo governo, com as taxas de ocupação dos hospitais, principalmente em Londres, subindo muito. A rede hospitalar está bem próxima de um colapso. Existe até um apelo para que a polícia comece a multar em ritmo mais forte e também a repreender a população que não está cumprindo as regras determinadas pelo governo. Eu cheguei de volta a Londres ontem, depois de uma quase odisseia para conseguir entrar na Inglaterra, com todas as restrições que foram impostas mundialmente depois da nova variação do coronavírus, e realmente chamou atenção como há um descolamento entre o que está sendo reportado pela imprensa e o que se vê nas ruas aqui, né? Porque as pessoas estão saindo, sim, o movimento é grande, o trânsito também está bastante carregado, o que mostra que a adesão nesta terceira quarentena, nesse terceiro lockdown britânico, ainda não foi tão alta quanto o imaginado pelo governo, embora as estatísticas sejam dramáticas, como eu falei. Paulo. Vini. Ulisses, como que está a questão da vacinação no Reino Unido? Quantas pessoas estão sendo vacinadas por dia? E qual que é a expectativa, né, que o governo está tendo de que essa vacinação possa, nos próximos dias, nas próximas semanas, diminuir esse avanço da Covid? Então, Vini, a história é o seguinte: o governo sempre falou desde o início que seriam necessárias várias semanas para que a gente pudesse sentir os reflexos do início da vacinação. Existe sim um ritmo acelerado, como eu falei. Ontem mesmo foram inaugurados vários centros, 7 centros de vacinação em massa ao redor do Reino Unido. As farmácias de bairro também já estão começando a receber as doses da vacina de Oxford, que é a mais fácil de administrar, o armazenamento é menos complexo, como a gente já sabe. Então, existe um esforço coletivo muito forte. Agora mesmo, no Parlamento, na Câmara dos Comuns, o governo está detalhando a participação das Forças Armadas na distribuição dessas vacinas ao redor do país. E só na semana passada, o ritmo de vacinação chegou a 120 mil pessoas por dia em todo o Reino Unido, né? Nos dados apresentados ontem, foram mais de 2,3 milhões pessoas imunizadas desde o início da campanha de vacinação. O governo está apresentando agora todos os dias atualizações sobre essa campanha, porque é o principal assunto aqui do país. Só que os resultados ainda vão demorar e o ritmo também não alcançou o esperado pelo governo, porque o governo de Boris Johnson prometeu imunizar todo o grupo de risco do país até a metade do mês que vem. E para isso acontecer, será necessário que 300 mil pessoas sejam imunizadas por dia. Essa taxa ainda está em mais ou menos 120 mil pessoas. Perfeito. Paulinha. Oi, Ulisses. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra e ele estava me dizendo que a cobertura da imprensa tem mudado um pouco em relação à pandemia e tentado trazer notícias mais amenas, porque realmente as pessoas estão muito assustadas e sufocadas aí com o que está acontecendo na Inglaterra. É verdade isso? É verdade, Paulinha. O tom do noticiário é muito pesado por aqui. A população está, sim, assustada, principalmente por causa dessa nova variação que ficou comprovada, o fato dela se espalhar muito mais rápido, né, do que essa primeira variação que a gente conheceu, do novo coronavírus. Então, tudo isso criou um ambiente muito negativo no país. Aí soma-se também a questão do Brexit, outras notícias negativas dos últimos dias.
tudo isso criou uma pressão muito forte no público britânico. Só que o problema é que a população também, em uma parte significativa, não está aderindo a esse terceiro lockdown. E como existe a possibilidade de colapso nos hospitais, aqui de Londres mesmo, né, é difícil até para os jornais dosarem esse tom de negatividade, vamos colocar assim, do que está sendo reportado, porque a situação é realmente muito complicada. Hoje mesmo, por exemplo, foram anunciadas as mortes totais do Reino Unido no ano de 2020 e o que eles chamam de mortes em excesso, né, aquele número que ultrapassa o que era esperado historicamente para o ano, foi o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Foram quase 90 mil pessoas que morreram por Covid-19 ou que tiveram o Covid-19 mencionado nos seus atestados de óbitos. Então, isso tudo mostra que a situação é bem dramática e que o país não tem o controle do que está acontecendo agora, mesmo com 3 vacinas aprovadas já pelo governo britânico, 2 sendo distribuídas para a população. Então, como eu falei, é bem complicado dosar, né, como isso vai ser reportado e tentar manter algum nível de otimismo no noticiário neste momento. Joel. Ulisses, bom dia. Eu queria perguntar sobre a vacina. A gente vê que a Inglaterra tem sido um dos países, acho que foi um dos primeiros, né, que começou a vacinar. Você falou que ela ficou um pouco abaixo da meta, mas mesmo assim tem vacinado bastante gente. E eu comparo isso com a Europa. A Europa é um verdadeiro vexame, né? A Europa continental ali, muito lenta, começou depois, até agora não está direito. O que aconteceu? O que a Inglaterra fez certo ou o que a Europa, o continente, fez errado? E a gente não pode esquecer que a vacina da Pfizer, por exemplo, está sendo produzida aqui na Europa, né, na Bélgica. A vacina BioNTech é alemã. Então, tudo isso também coloca muita pressão mesmo nas autoridades europeias. O governo britânico mesmo faz questão de dizer que se eles ainda estivessem na União Europeia, se tivessem feito parte do esforço coletivo da União Europeia para comprar vacina, o ritmo de imunização ainda não estaria o ideal aqui no país, ainda seria pior, que o Reino Unido já vacinou mais gente do que a União Europeia inteira. Então, realmente é uma situação complicada para os europeus. Hoje, a agência reguladora do bloco recebeu o pedido para aprovação emergencial da vacina de Oxford e, assim, a partir do dia 29, que é a expectativa para que essa agência dê a liberação para a utilização da vacina de Oxford, os europeus terão 3 vacinas aprovadas, né? Já estão distribuindo a da Pfizer e a da Moderna. Os principais problemas encontrados até agora têm sido em relação à distribuição, né? A União Europeia não conseguiu montar uma logística tão eficiente quanto a dos britânicos. E um ponto muito importante também é que os britânicos foram muito ágeis em firmar contratos com diversos laboratórios, não colocaram as suas apostas em apenas um laboratório, como a gente está vendo em vários países, incluindo aí o esforço do governo federal no Brasil, está colocando a aposta nesse momento em apenas uma, né? Já há vários meses o Reino Unido fechou contratos com diversos fornecedores e também já tinha comprado e recebido as doses antes mesmo das liberações. Algo que não aconteceu em mesmo volume na Europa e por isso hoje a gente vê a Inglaterra tão mais adiantada que a União Europeia. E se for comparar com outros países, então a situação fica pior. Israel, por exemplo, está dando aula nesse quesito em distribuição de vacina. Perfeito. Adriles, para fechar. Ulisses, a gente vê no mundo todo realmente essas medidas restritivas serem bem menos respeitadas nesse momento, depois de quase um ano com isolamento feito, lockdowns, etc. Existe algum tipo de discussão aí na Inglaterra sobre a possibilidade, porque a gente vê os números e olha o seguinte, a população com mais risco e mais fragilidade em relação ao coronavírus é uma coisa quase que universal no mundo inteiro. É cerca de 10 ou 15% de velhos, doentes, pessoas que têm comorbidades, pessoas que já têm doenças crônicas e graves. Não seria mais interessante, eu queria saber exatamente se tem essa discussão na Inglaterra, um isolamento ou um distanciamento social dessas pessoas, porque aqui no Brasil é quase impossível, mas na Inglaterra, como há um nível de vida superior, as pessoas podem se isolar umas das outras, em contraposição a esse lockdown mais rígido. A segunda, em que medida as autoridades inglesas, as autoridades sanitárias inglesas, estimam que com a vacinação possa haver uma retomada eventual de uma vida normal? Em quantas semanas, em quantos meses você percebe essa possibilidade?
Começando pelo final, isso é muito difícil de prever, viu, Adriles? Aqui eles não estão nem fazendo essa projeção ainda. O que o governo diz é que para a chegada da primavera, né, que aqui seria o segundo trimestre do ano, a maior parte da população vulnerável já estaria imunizada, quase toda a população, né, a partir de abril, maio. Então, isso traria uma possibilidade de um segundo semestre menos rígido do que a gente está acompanhando hoje. Mas hoje mesmo, a Angela Merkel na Alemanha, por exemplo, a chanceler Angela Merkel, chegou a dizer que as medidas duras de distanciamento social devem ficar pelas próximas 10 semanas. Então, de certa forma, a gente vai empurrando esse regresso, esse retorno à normalidade cada vez mais para o final de 2021. E sobre a discussão do isolamento social, é verdade, não dá para comparar a situação do Reino Unido com a do Brasil, porque aqui o governo continua pagando para as pessoas ficarem em casa, tem um apoio muito maior, né, porque é um país que tem uma economia mais forte nesse momento, mas a questão é que eles tentaram fazer regras de distanciamento social, considerando a realidade de cada região ou de cada pedaço do país, dividiram o país em camadas, mais ou menos num sistema de bandeiras aí, como existe em São Paulo, e não funcionou. Agora, não fizeram por idade, né? O que eles fizeram foi considerando a realidade de cada região. E até agora isso não funcionou, e por isso eles partiram para esse isolamento total, que ainda também não apresentou resultados. Perfeito. Ulisses, obrigado, viu, cara, pela sua participação aqui no Morning Show. Bom trabalho aí de Londres. Está muito frio por aí ou está calor? Hoje até que não está tão frio, viu, Paulo? Mas comparado com a Espanha, onde hoje de manhã estava menos 25 em algumas partes do país. Até que está gostoso na Inglaterra. Até que está gostoso. Imagina o Adriles adora. Valeu, Ulisses. Abraço para você, querido. Bom trabalho. Um abraço a todos. Queria ficar nu. E hoje a gente